Tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje, por incrível que pareça, nós temos banco de sangue humano. Eu marquei isso no domingo anterior e, por incrível que pareça, antes de começar a falar, seria bom ler o jornal de hoje, Gazeta do Povo, domingo 20 de julho de 2008, página 16, a coluna Entre Linhas, doador fiel. O Ministério da Saúde inicia hoje a campanha nacional de doação de sangue. Como é que vocês saem dessa, hein? Coincidência, hein? Eu não estou sabendo de nada disso, eu não olhei para colocar isso aqui. Vocês veem o processo da sincronicidade das coisas? Além de sensibilizar os possíveis doadores com idade entre 18 e 65 anos, o objetivo é fazer com que eles sejam mais frequentes nos hemocentros de todo o país. O sangue e seus derivados são fundamentais para o funcionamento de qualquer sistema de saúde no mundo. A campanha baseia-se na valorização do doador, mostrando que o gesto de doar sangue é motivo de orgulho e pode salvar até 4 vidas. Aproveitando a predisposição natural que os brasileiros têm para ajudar os outros, o mote escolhido é: ajudar está no sangue. Ajudar está no sangue, tá certo? Serão veiculados filmes na TV aberta e nos cinemas e haverá também spots em 27 rádios das capitais do interior e na online da Tertúlia. Eu falo para eles. No Brasil, faltam doadores. Nos últimos anos, as doações vêm caindo, enquanto a demanda não para de crescer. Eu quero dizer para vocês que eu já doei sangue, tá? Eu estou com 76 anos, porque senão vocês vão falar, na idade dele ele não doa mais, por isso que eu estou falando. Como aqui tem gente que pensa tudo, eu já estou me defendendo adredemente. Agora, o que é o Banco de Sangue Humano? É um estabelecimento destinado a estocar, conservar e classificar por grupos o sangue humano doado por voluntários, homens e mulheres, para fornecê-lo, muitas vezes sem ônus financeiros, à rede hospitalar, a fim de se fazer transfusões. Agora, eu falo sobre a saúde humana, a abordagem somática, a análise somática, a assistência primária, a biologia humana, a catarse somática, ao ato de doação, a fisiologia humana, a qualidade de sangue humano, a TACOM e a TARES. Agora, tem aqui uma série de dados. Eu quero lembrar que esse verbete tem 9 páginas, tem 29 logias e tem 4 máximos. Agora, tem uma listagem sobre o processo dos pré-requisitos, o que se usa no Brasil, tem os fatores, existem as realizações com os tipos de hemocentro, os nomes que tem também o teste, sim ou não, sobre você doar ou não sangue, e tem também exatamente uma bibliografia do cosmograma com exatamente 96 fontes. A rigor, o Programa Nacional de Assistência aos Bancos de Sangue Humano devia fazer parte da plataforma de trabalho executivo do Ministério da Saúde de cada país. Você já teve relação mais direta com algum banco de sangue humano? Como encara a doação de sangue? Você doa sangue frequentemente? De modo, minha gente, que a barra é essa. Eu quero dizer para vocês que esse verbete tem aqui arcaística e arcaísticologia, e antonímia e antonimologia. É que ele é antigo, e eu não passei isso aí, mas lá no original já está. Agora, quero aproveitar aqui para falar para uma amiga minha, que é a Sirlene, que eu e a Manu estamos na sua cola, no seu vácuo. Estamos pensando em você e mandando energia. Estamos com você e não abrimos. Lembre-se disso, Sirlene. Gente, o que mais que tem? Você pode falar, faz favor. Professor, aqui eu queria dar uma sugestão. Aqui na sinonimiologia, Sim. o primeiro sinônimo ali, armazéns de hemoderivados,
que passasse para armazém de hemocomponentes, porque os componentes do sangue são aqueles que a gente Mas consegue... hemiderivados é que o povo entende mais. Mas é que... É o popular. Mais ou menos. Porque assim, os Mais ou componentes menos do não, sangue, né? plasma, Problema são os hemocomponentes. A gente pode pôr Hemoderivados mais esse. É. Enquanto a Rosa está por aí, não. Tá? É Coloca aí. Vamos pôr mais esse. Mas eu não vou tirar o hemoderivados, não. I'm sorry. É que os isso aí é o que o hemoderivados povo são usa. aqueles que são secundários, né? Tipo albumina, que são através do Mas não processamento do sangue. interessa. Tudo isso é importante pelas coisas que eu estudei. Você não acha que o componente é importante, não? Hemocomponente eu é o também termo acho, certo, né? É muito importante. Agora, vamos colocar aí o hemoderivados também. Vamos pôr os dois. O que mais? Os hemocomponentes são mais representantes do que Você o sangue sabe que mesmo, né? você falou em qualquer coisa que mexe com o povo e da medicina, isso aqui é coisa para controversão. Controvérsia. Tem controvérsia de todo jeito, cada um vai achar de um jeito. Agora, eu já coloquei 96 fontes para não haver briga. Tudo que eu estou mostrando aqui, alguém já escreveu a respeito. Aí outra coisa seria ali na página 52, que o senhor fala dos recursos, né? Aí o senhor coloca o cell saver, né, que é aquele mecanismo de autotransfusão contínua. Mas outra sugestão também seria colocar a autotransfusão, que é o processo maior, né? Que tem vários... Autotransfusão. Que isso é uma modalidade de autotransfusão. Não, mas a autotransfusão não quer colocar, que tem aquela besteirada de tirar o sangue de um lado e colocar do outro. Eu sei disso. Como E eu assim, acho isso besta. Isso aí já criou problema há 50 anos. Eles voltaram com esse negócio. É que, na realidade, hoje em dia... Pois é, mas autotransfusão, a hora que fala isso, lembra o negócio lá antigo, de 50 anos. Isso está na moda, é um autotransfusão que são os vários processos, né? A pessoa pode tirar o sangue antes da cirurgia. Por isso que eu chamei esses dois, isso aí eu sei também. E pode usar esse mecanismo, né? Que é aquele continuous autotransfusion, né? Esse aqui é uma marca desse aparelho, né? E aqui que o senhor colocou de pré-requisitos ou pré-requisitos para transfusão na página 53, também pudesse talvez citar, se o senhor tiver interesse, a questão das vacinas, né? Que a pessoa que foi vacinada com vacina de vírus vivo não pode... Eu estou pondo aqui o que é o clássico, é o que eles pedem mais. Eu fiz um eu acho que deve ter outros ainda, eu fiz de cabeça eu não me lembro, dessas assim. coisas por todo lado que eu vi. Esse foi o que eu lembrei, mas eu não... Agora, ó, examina bem o teste, vê se você está de acordo com o teste, que esse aí também é um clássico. Eu tenho que ver se... faz tempo que eu não vejo qual que é o teste que eles estão usando ultimamente. Esse aí é o clássico que a gente usa, ó, com 24 itens. Vê se está certo. Eu até coloquei o sim e não aí para chamar a atenção, para mostrar e tal. Tá certo. Isso aí é o que o povo recebe. E a dúvida que eu tenho seria na fatuística, na fatologia, que o senhor colocou ali na segunda linha, antifisiologia. Sim. Aí no final da mesma linha, catarse. A fisiologia, pois é. Catarse somática. Não, eu falei também a fisiologia humana. Falou mais abaixo. Isso é para chamar a atenção, o povo pensar. Mas por que antifisiologia, o senhor quis dizer exatamente? A antifisiologia, pelo seguinte, uma pessoa vai doar o sangue. Se aquilo não tiver uma boa higiene, o doador vai para o buraco. Nós temos que pensar nisso. Outra coisa, se eles não classificar bem o sangue, dar um sangue errado para a pessoa, você sabe que se cria um problemão, a pessoa vai embora. Então, a antifisiologia, ela tem que ser lembrada em tudo que diz respeito a sangue. Agora, eu falo lá também, ó, fisiologia humana, que é o geral. Mas a antifisiologia, ela é terrível. Nós não podemos esquecer isso. E a questão da catarse somática? Não é. A catarse somática é a pessoa melhorar. Por exemplo, eu já vi caso que a pessoa chegou com excesso de peso. Então, eu fui estudar a situação, encaminhei para um banco de sangue com a situação toda. A pessoa começou a doar sangue regularmente, eu cobrando para ver a situação. Com o passar do tempo, acabou a obesidade, a pessoa começou a fazer fisicultura e melhorou a situação. Agora, tinha que fazer isso porque ela era baixinha, na família já tinha várias pessoas que tiveram infarto antes da hora. Porque ter um infarto no momento certo, tudo bem, mas ter agora antecipado, prematuro, é muito chato. E lá era tudo prematuro. E a pessoa se salvou disso. E qual que é a hipótese do senhor para isso? Hein? Para o que aconteceu? Isso qual que é a hipótese do que aconteceu?
que tem? Dela ter melhorado. Não, ela demorou uns 3 anos, até ajustar tudo. 3 anos, mas eu segui tudo. Já teve outras que eu tentei, fracassei totalmente. Porque se a pessoa não quer, se ela não entra na situação, ela não recupera, né? Agora, a doação de sangue estimulou a pessoa a fazer assistência. Então ela viu, bolas, o que eu tenho, o meu excesso aqui no corpo, pode servir para os outros. Minha situação, isso é o máximo. Começou a se conscientizar que ela não estava no mundo sozinha, que tinha humanidade em torno dela. Isso aí foi muito importante para ela. Era uma mulher saudável, bonita, aparentemente assim, mas ela estava toda nas últimas. E melhorou. Agora, foi 3 anos. 3 anos. Mas você há de ver a satisfação dessa pessoa. Ela depois se casou, depois disso. Mas a satisfação, né? O antes e o depois. Com tudo aquilo. E outra coisa. Ela, quando se casou, falou assim, você não vai deixar de ser doadora, não. Eu falei assim, não. Eu aprendi. O meu maridinho também vai ser doador. Isso é ela falando. Deixa que eu chego lá. Lembro como se fosse hoje. Isso é em Minas Gerais. Tá certo. O que mais você tem? E tem mais uma coisa que eu ouvi o senhor falar um tempo atrás, que quando eu li o verbete, me remeteu a essa ideia. Da questão do O negativo, a pessoa que é realmente assistencial, ter o sangue O negativo, né? Que seria o doador universal. Uma das coisas mais sérias que tem é a pessoa que tem o O universal como doadora de energia. O meu é isso. Então, eu me lembrei disso. É muito esquisito isso. Não sei se tem uma seria opção de coisa que a gente pode estudar sobre o processo de empatia, junto com a energia consciencial e o sangue humano. É uma opção de coisa aí que pode ser estudada. Agora, isso eles me descobriram quando eu estava no movimento espírita. Porque no movimento espírita, às vezes, a gente fazia doadores, arrumava um monte de gente para doar quando precisava, enchia um banco de sangue, entende? Agora, eles foram examinar e falaram assim, você que dá passe desde pequeno, você deve ter o sangue doador universal. Fui olhar, era mesmo. Eu não tinha visto. Eu não sabia. Isso foi antes de estudar medicina. Entende? Eu sou doador universal. Achei bacana. Às vezes tem disso. Você está entendendo? Tem umas coisas assim. No meu caso, eu tenho uma opção de coisinhas desse jeito. É igualzinho o meu negócio aqui no deltoide. Eu tenho umas coisas esquisitas nisso. Entende? Obrigada, professor. Tudo de bom, viu? Se você olhar mais, depois você fala para a gente, para a Rosa aí, para a gente ver. Dá uma lida aí no teste para nós. Dá? Então. Boa tarde, professor. Boa tarde. Professor, eu queria entender mais... Mais um candidato à eleição aí, ó. Tá vendo? Eu queria entender mais a relação entre interação multidimensional assistencial. Por exemplo, essa que saiu no jornal hoje sobre a doação, sobre a doação de sangue. E o verbete, que isso tem um mecanismo multidimensional, né? Tem. Isso aí, como é que é o nome disso? Essa interatividade tem um nome. Como é que chama? Então, sincronicidade. Sim. Essa aí é um processo de sincronicidade que atinge o problema social, político, administrativo, etc. Tal. Eu quero dizer com toda sinceridade, eu não pensei nisso, nem estou sabendo. Outra coisa, isso aqui eu já escrevi há muito tempo, já publiquei até alguma coisa sobre isso. Eu fiz, são vários bancos, acho que são 8 ou 10 ao todo. Esse aqui é o primeiro que eu estou trazendo. O próximo agora que eu quero trazer é o banco de órgãos, qualquer dia eu trago. Vamos colocar numa listagem. Agora, eu não quis colocar assim 5 bancos de uma vez só, porque tem banco de tudo. Tem banco, entende, de sêmen, de esperma, banco disso, banco daquilo. E eu tenho dados sobre esses dados todos, porque eu estudei isso muitos anos. Entende? Agora, pense na sincronicidade. Nós já vimos aqui nas tertúlias que muitos dos temas, dos assuntos, dos verbetes, às vezes, não é, tem repercussões e dá esse processo da interatividade. Agora, esse mecanismo, ele tem todo o processo. Ele é quase sempre por causa da homopensenização. São pessoas que pensam mais ou menos iguais, dentro da mesma faixa, no mesmo tempo, mais ou menos no mesmo lugar, não muito distante. É a homopensenidade, quer dizer, pensam iguais. Agora tem um movimento também extrafísico para isso, né? Um movimento de tem, isso aí ajuda sempre e tal.
Mas agora o que atrai mais são as energias da gente com a evocação. A intenção que bate lá. Essa intenção, ela é empática. Ela funciona empaticamente. Então aquilo corrobora, aumenta, implementa, potencializa, entendeu? Agora, tudo é um processo de estímulo, de reação e, vamos dizer, processo que você está tendo o fluxo do cosmos. Você entra no fluxo do cosmos. Agora, esse cosmos aqui é um cosmos particular, né? Quase sempre social, regional. Agora, isso tem a ver com o nível de abrangência da assistência, por exemplo, que o senhor tem. O senhor Tem. faz. Não, a abrangência é nossa. Tem que ver com o holopensene assistencial que a gente tem aqui. Isso é um fato. Transcende, né? Agora, você veja, aqui tem amparador, tem gente que recebe os outros. Agora, outra coisa, o ambiente que nós já criamos já tem muita energia. É só olhar no caminho da lógica que a pessoa vai ver. Isso atrai. Agora, o senhor tem consciência disso, mas nesse momento aqui o senhor falou que não sabia que ia sair no jornal. Não, mas se eu for olhar, eu estou perdido, Gustavo. Isso é na minha vida inteira, o tempo todo. O tempo todo, assim. Teve um cara uma vez, lá no Movimento Espírita, que fez um levantamento dessas coisas. Era demais. Numa época, ele andou estudando há alguns anos, tinha mais de 56 casos. Assim, mexendo com pessoa, com instituição, com movimento, com campanha, com isso, com aquilo. Tinha 56 casos em todo o trabalho da gente. Mas nós lá fazíamos distribuição para 16 mil pessoas. De 3 em 3 meses. Mexia com muita gente. Quando acontece um negócio desse, professor, por exemplo, assim, essa repercussão, quer dizer que isso é uma assistência positiva que está acontecendo. Então isso o senhor pode tirar como partido isso não também? É bem positiva. Positivo depende do que você está fazendo com isso. Por exemplo. É para ser positivo, mas uma coisa muito séria que tem é o seguinte, isso mostra que há assistência. Ah, sim. É o feedback que tem. Isso é o mais sério, isso dá força para as pessoas. Entendi. É assistência. A gente consegue perceber a interação nesse caso, né? Pois é, você tem mais confiança, você vê que você não está sozinho. Que eu sempre falo aqui, ó, cuidado em tudo que vocês fazem, vocês têm testemunhos da física, estão vendo tudo que vocês fazem. Mas pelo outro lado, lembre-se, tem gente que está assistindo vocês. Sim. Quanto mais mérito você tenha, mais assistido você é. Outra coisa, professor, agora, em relação à antifisiologia, até que a Ana estava falando aqui, a Juliana. A Juliana estava falando, a profilaxia também pode ser da antifisiologia nesse caso, também aquela prova cruzada que tem do sangue, antes de fazer a doação. Não, tem um monte de coisa aí que tem que olhar, né? Mas não é isso. Você vai para um local, tipo banco de sangue, que é igual ao hospital, você tem que ter cuidado com tudo, para não pegar qualquer doença lá por causa da iatria, ou iatrismo. A doença é feita pelo próprio hospital. É antifisiológico. A higiene, aonde precisa mais higiene? É no hospital. Sim. Tá certo? Muitas graças. Tudo bem, Paulo? Tudo bom. Então, eu queria perguntar uma coisa bem genérica, né? Eu sempre vi, desde que eu comecei a fazer TENEPS, antes ainda, né, quando estudava mais os seus manuais e tal, eu sempre achei TENEPS muito parecido, né, no conceito, até na prática, até certo ponto, com a doação de sangue, né? Então, eu queria te perguntar, até que ponto a TENEPS não é uma doação de para-sangue, ou uma para-doação? Não, é a doação da energia. De energia, né? Mas agora veja, toda assistência é feita através de doação de energia. Sim, sim. E eu te provo isso. Não, mas estou dizendo o formato... Você pensou bem em alguém, você mandou um pensene. O que é que tem no pensene? A última parte do pensene. Tem o M. Bioenergia. N é energia. Então, mas tudo até... tem doação. Sim, concordo. Mas aí é uma visão mais ampla. Sim, ainda. mas olha, o sangue é só do corpo humano, né? É bobaginha ainda. A energia consciencial é mais séria do que o sangue. Mas não está errado você encarar ou chamar, né, ou classificar como uma para-doação de energia, ou uma doação de para-sangue. Não, essa doação aqui que é pequena. Sim. A doação lá é a maior. A doação de energia é a mega doação. Não é a para, não, é mega. Então, é mais sério. Entende? Mas eu não quis colocar nada disso aí, porque tem um monte de órgãos, coisa que a gente doa. Você vai ver depois, quando tiver todas as doações que eu vou trazer aqui, tudo quanto é banco. Então, vai ter mais banco que na Praça da Paz.
Praça Nossa Senhora da Paz? Não, essa, porque aqui também tem uma Nossa Senhora, tem uma Praça da Paz. Aquela lá é nossa. Não, né? tem mais banco que a Praça Nossa Senhora da Paz, sua lá. Minha não, minha. Nossa. É sua, nossa, sua. nossa. Minha não, que eu não estou lá mais. Mas você já morou lá do lado também. Não foi nem na General Osório, não, já morou lá do lado que eu sei. Não, a gente não pode sujar Década o de prato 70, que comeu. década de Não pode sujar o prato que comeu. Então, muito embora, aqui, ó, a minha praça não era da Paz, era da Guerra. Não, mas já era foi do General Osório. Não, mas já foi a da Paz. Você já morou ali do lado também do Chaica, que eu sei. Eu era do General Osório. Foi lá que roubaram meu carro. O cara virou para mim quando roubaram o carro e falou assim, Valdo, se você tivesse colocado o carro na Nossa Senhora da Paz, eles não teriam roubado. Depois eles começaram a roubar a Nossa Senhora da Paz, muito mais do que na General Osório, porque ela é maior. Hoje em dia é bem pior. Eu comecei a rir. É bem pior do que a gente... Você sabe disso. Não, então, você fez a única referência que eu vi aqui, pelo menos assim, olhando rápido, né? Sim. Foi da parafatologia, né? Não estou dizendo dos outros verbetes de doação, não. Sim. Nesse aqui você fez... A absorção energética simpática. Quer dizer, não, pois por aí tem um linkzinho, mas... tem outro verbete, depois eu questiono o outro lá. Agora, eu estou falando do estado vibracional profilático também, como sempre. Mas aí já como prevenção na própria doação de sangue. Agora, vamos ver os próximos bancos. Se preparem. Tá bom, valeu. Tá bom, obrigado. Dom Arlindo. Professor, aqui eu tenho uma fama muito aqui de filósofo, mas que o povo não sabe que eu sou formado em economia e gosto muito de economia política. Certo. E nesse sentido, ganhei até um livro de política. Pode perceber que eu falo bastante de política. Agora, quero entrar na questão dos Estados Unidos. Que a questão dos Estados Unidos é uma questão do neoliberalismo econômico, que é o máximo do capitalismo, o capitalismo pior que existe, né? De um outro lado, para a Tânia não dizer que eu só falo da esquerda, eu também a direita econômica, e eles fazem a comercialização de sangue. Outra, a medicina dos Estados Unidos é caríssima. Então, os dois extremos, tem o extremo lá do comunismo, que centralizou a economia, e esse liberalismo aí que soltou a economia. Quer dizer, que o mercado vai resolver tudo. Você pega a revista Veja, que está saindo. A revista Veja está saindo agora, hoje. A revista Veja está nas bancas. Lá eles estão falando que a política americana é uma das mais dominadas pela religião. Tem lá uma reportagem. A revista Veja está saindo essa semana, hoje. Eu já vi, antes de vir para cá. E que o liberalismo econômico que Adam Smith aqui surgiu, depois o Keynes, durante a depressão de 29, ele soltou uma teoria melhorzinha a respeito, não deixando tudo para o mercado resolver, mas estou dizendo, a medicina americana, conversei com vários americanos também, e pelo que eu li também, ela é um comércio. Não, tudo ela não é comércio, ela é uma indústria. Mercado resolver. É a chamada indústria da doença. É doença. Que é o outro extremo que está errado também. Agora, porque a gente vê vários países europeus que não chegaram a esse extremo, que a medicina é socializada e que é uma boa, sabe? Porque nos Estados Unidos, você vai fazer uma cirurgia, é um horror para pagar ali. Você dá sua vida. Tem gente que prefere morrer. Mas nesse sentido, diz que sangue... Eu já vi isso tudo lá. Eles vendem sangue lá também, falar a respeito do sangue. Né? Não, agora, os americanos, eles querem taxar tudo que podem. É o capitalismo selvagem. Uma das coisas mais bravas que eu vi foi uma amiga minha que teve problema em New York. Se abrisse um buraco desse tamanhozinho na rua para mexer num conduto que estava passando lá de alguma coisa... que é da própria casa dela, mas aquilo pegou a rua no asfalto, ela pagar $14 por dia que ficasse aberto. Agora, um buraquinho desse tamanho só. $14. Se fosse maior, aquilo ia aumentando. Daí a pouco o negócio ficar mais caro que a casa. Se aquilo fosse conservado durante muito tempo. Agora, tudo eles entram pelo dinheiro. E o mercado vai resolver tudo, que é um... mas eles acham o seguinte, a mentalidade americana acha o seguinte, a maior punição é multar a pessoa. Então, mexeu no dinheiro da pessoa, isso é uma punição boa. Agora, o Brasil ainda não pode fazer isso, porque aqui o povo não tem dinheiro para estar pagando as multas.
Agora, ó, isso não vai chegar lá. Agora, O Brasil ainda não deixou de ser colônia, não é opção de cor dos americanos, não. Nós ainda somos. A parte da saúde no mundo, no Brasil também, mas o Brasil... Por exemplo, eu estava olhando o nosso shopping. O nosso shopping é uma beleza. O shopping que está aí é melhor do que o de Cascavel. Mas ele ainda não é bom, igual alguns que tem nos Estados Unidos, não. Ele ainda tem buracos enormes. Você chega num andar lá de cima, você olha, está lá aquele troço tudo lá. Tem lugar nos Estados Unidos que não tem mais nada disso. É tudo muito bem feito. Os buracos que tem são como se fosse uma praça enorme. Então, isso tudo é dinheiro. Isso é capitalismo selvagem também. E tem, o que tem acontecido no mundo lá é uma concentração de renda grande nos países através desse sistema financeiro que se concentra nesses países mais adiantados também. Mas, em compensação, a vida lá é muito difícil. Uma pessoa está lá, como eu fui em vários amigos meus à casa, verdadeiros palacetes, aquele negócio suntuoso. Mas quem trabalhava lá dentro era só eles. A gente é que tinha que lavar os pratos, o negócio todo. Não tinha ninguém. Eles não gastavam dinheiro para ter uma pessoa para ajudar na casa. Eu já entrei em palacete, morava um casal, 2 pessoas. Não tinha ninguém para atender ninguém. Então, veja, isso é a mentalidade da cultura estadunidense. Já na Europa não tem nada disso. Agora, você chega num palacete desse, tem aquele monte de gente esperando. Na hora que você vai entrar, para te cumprimentar. Todo mundo que trabalha lá dentro. Então, o americano, com essa democracia deles também, é um negócio errado até um certo ponto. Esse negócio de você não ter gradação social, isso é balela. Aí vai o cara lá, rouba de todo mundo, aquele negócio todo. Então, é uma democracia forçada. O meu receio, por exemplo, a medicina, que o Brasil anda copiando tudo dos Estados Unidos. Né? Que chegue um sistema daquele que é totalmente falho. Sim, mas agora nós já estamos começando a invadir os americanos, né? A Ambev comprou, né? A outra cervejaria agora é a maior do mundo. A Veja também trouxe. Essa semana está lá. Por que que o Brasil agora subiu? Agora, o Lula que está tirando partido disso para fazer as maracutaias do PT, né? Agora, porque isso aí já vem de outros governos, essa coisa era inevitável. Fora que também os laboratórios americanos, também europeus, nessa questão do genérico que é para AIDS, por exemplo. Eles estavam totalmente contra se o Brasil não dá em cima. Não, eu sou favorável, por exemplo, a entrar nas patentes todas de remédio, democratizar isso tudo. Nisso aí eles não têm democracia. Mas nenhuma. eu estava lendo... Olha, em matéria de raça, em matéria de remédio, em matéria de dinheiro, não há democracia americana. Não existe isso. Eu estava lendo uma estatística, esse genérico brasileiro que serve para AIDS, o custo disso, parece que é não sei quantas vezes mais se fosse seguir aqueles laboratórios, né? Essa economia de mercado. Pois é, mas tudo lá é assim. Agora, ó, tem umas coisas erradas também, universais, né? Você já pensou que eles pagam para um jogador de futebol, por exemplo, o passe de um jogador? Isso está tudo errado. É o mercado. Outra coisa, pagar também por uma obra de arte desse tamanho, de um pintor, que é muito sério e tal, aqueles bilhões, tudo isso eu acho burro, totalmente burro, borraldo e burrildo. Um dia o povo vai acordar com essas besteiras. Faz uma fotografia do lugar que é melhor do que aquele quadro. Agora fica aquela exaltação artística, burra. Por isso que eu acho, arte, gente, já era, isso é coisa de bicho. Me perdoa o mau jeito. Agora, os artistas, por exemplo. Também na folha 52, na página, tem toda essa fatuística, né? A questão do racismo lá na doação de sangue. Sim. Isso aí, pelo menos... Pois é, mas hoje, veja a fatuística aí, que o caso do Drew é uma coisa impressionante. Mas eu acho que não existe Charlie mais. Richard Drew. Isso aqui é fato. Mas não existe, acho que mais, né? Coisa do passado. Pois né? mas olha, o cara morreu, né? Que é absurdo, né? Fora agora, se já viu, esse aí deve ter tido uma recepção extrafísica fantástica, né? O Drew, né? Você é um herói extrafísico, esse homem. Quer dizer, se soma o mercantilismo na medicina, que é uma loucura lá, ainda com racismo, né? Agora, espero que isso não exista, mas a questão do racismo, porque o mercantilismo continua. Agora, ó, continue doando sangue se você ainda puder. Agora, o meu também eu sou doador universal. Pois é. Quantos anos você tem? Você ainda é doador? 62, agora posso então doar. você ainda pode doar.
Você ainda pode. Aproveita, viu? Aproveita. A campanha começa hoje, viu, gente? Tá? Vamos em frente, ô Michel. Valdo, uma dúvida minha. Uma pessoa que quer doar sangue, mas tem fobia a doar sangue, como ela pode estar superando esse trafar? A fobia, ela tem fobia de doar sangue? Isso. Primeira coisa, ela tem que fazer exercício físico para acabar a fobia. Para ela ver que aquilo é importante. Mas fazer fisicultura. Agora, ó, Michel, eu quero falar uma coisa para você. Vocês aí do CAEC, olha bem para esse cara, olha a cara dele, vira lá para eles. Esse é o Michel Chad, tá certo? Aqui, olha para cá, para a turma te ver. Ele é que manda as coisas para nós o ano inteiro. Faz anos que esse cara me ajuda, demais. Pesquisas, livros, dicionário, recorte, revista, tudo ele faz para mim. Olha bem, quem é mais aí do Holocico do Holoteca? Vira para lá para o povo te ver, o chat. Ele tem cara de matuto que veio do interior, mas isso é vivo que é um negócio. Cuidado com ele, eu estou avisando. Não, que nem, Mas exemplo, agora, eu que nem queria no meu fazer caso, essa eu sua vou fazer- apresentação. Eu vi que você chegou caladinho, não falou nada comigo, nem me cumprimentou, nem nada. Eu falei assim, eu vou dar uma rasteira nele. Agora, veja, ele nos ajuda aqui no Holocico desde que foi fundado, não é? Há Que nem no meu muitos anos. caso, a gente vai, que nem eu vou para doar sangue na hora que está acontecendo, é como se tivesse algum trauma que eu não consigo identificar. Pois é, mas isso você vai fazer exercício para você ter mais contato com o seu corpo. Aí os amparadores vão te ajudar, você é um cara bem assistido. Lembra disso. Aí a gente olha para ele, ó, a aura dele, a energosfera, muda toda. Ele é bem assistido nessas coisas, ele faz muita assistência. Agora, junto da assistência intelectual que você faz, você tem que fazer essa de sangue, é bom. Se você está mais ou menos bem, mas é preciso fazer exercício para a gente ver como é que é. Outra coisa, você já está com panca de cara tipo hippie ou qualquer coisa aí, ó. Está bem assim, esportista. Vocês não acham? Faz um pouco mais de exercício. Você tem feito? Não, né? Tem, mas pode fazer mais ainda. É, né? Faz um pouco. Isso vai te dar disposição para doar sangue. É importante. Então tá, E não obrigado. tenha medo, não. Vai lá. Você vai ter assistência. Doar sangue é uma grande coisa. É muito gratificante para a pessoa. Pensa nisso. Obrigado. Obrigado você, viu? Aproveitando a sua vida aí. Valdo, uma questão de forma, não sei se já foi comentado no teste. É. A partir da pergunta 21, está com parênteses e as outras estão com ponto. Onde é que está? Número 21. 21. O que tem? Ela está com parênteses e as de cima estão com ponto. Ah, sei. Não, mas esse nós já tiramos lá. Tá. Eu acho que eu já tirei isso. Aí eu vou olhar aqui. Tem uma outra coisa também. Essa acabativa passa para outra página. Aqui não passou. Lá nós já passamos. Acabativa, Tá. aqui, para não ficar um negócio pela metade. Hein? Você já viu que a antonímia tem na primeira página aí tem um antonímia e antonimologia. Não, eu já falei aqui. Arcaística e antonimologia. Eu já falei. Isso tudo já foi consertado, porque esse aqui é antigo, eu deixei como estava. Outra coisa, depois do teste, no parágrafo anti-estigma, página 54, Sim. na última linha está dizendo a punção do sangue da artéria beneficia as pessoas. Seria da veia, que normalmente é feita a punção da veia, não da artéria. Sim. É melhor colocar, né? É, que a artéria normalmente não se faz punção para doação. É, quase sempre é. É E da outra veia. coisa, depois dá uma sufusão hemorrágica na Isso, pessoa, dá do um jeito que fez hematoma. comigo aqui, ó. Exatamente. Ficou a sufusão, porque eles pegam a veia que está muito saliente. A veia mais saliente é mais fácil fazer, né? Uhum. Agora dá a sufusão depois. É, dá um Aquele hematoma. dia que eu fui lá, eu fiz nas duas mãos, tá tudo Aham. roxo aqui, ó. Ó, ainda tem ainda uma mancha. Fica meio Ó. amarelado. É. Tá entendendo? Isso é sufusão hemorrágica, que abriram. Não adianta você segurar, sempre vai dar. Sufusão é a hora que espalha o sangue dali. Debaixo da pele, junto da pele e tal. Outra coisa, você pode falar um pouco da diferença de doação de sangue de uma pessoa, vamos supor, um desperto doando sangue, uma pessoa com pré-série não vulgar? Acho que tem diferença para a pessoa o que caso recebe. todo é o seguinte, tudo na vida pode ser energizado.
Uma pessoa que tem energia positiva e que é bem assistida, o sangue dela levanta cadáver. É diferente. Né? É muito mais potencializado. Tudo isso acontece. Você já chegou a comentar que uma vez você não entrou muito nisso para não dar muita Não, eu já vi isso na prática, mas é que a gente não pode chamar a atenção. Tá certo. É muito chato. Eu já vi isso na prática. Ok, obrigado. Então, o sangue de determinada pessoa, ele pode estar potencializado. Você lembra que existe um negócio que chama até da água fluidificada, energizada, é baseado nisso. Se a água recebe, já pensou o sangue? É como se fosse ectoplasma na veia da pessoa. É, né? Dá total. uma repercussão grande. Então, ele Beleza. pode ser mais potencializado. Agora, ó, se é um doador universal, potencializa mais. Esse é que é o meu estudo antigo. Em matéria de hemologia e hematologia e outras coisas, eu estudei isso demais por causa do processo de energia. Laudo, uma sugestão. Tem uma substância no corpo chamada eritropoetina, que é os pacientes que são testemunhas de Jeová, eles pedem. Eu sei disso, mas você fazer uma semana eu não antes. quero falar para não chamar a atenção, porque eu já meti o pau nisso, já escrevi sobre esse assunto. E é uma ampola Isso cara, aí é o idiotismo religioso. Entende? Eu sei. Mas agora, eu vejo o seguinte, tinha que fazer leis para acabar com essa besteirada toda. Agora, não acaba por causa dos judeus, você sabe, né? São os judeus. Devido ao processo da carne de porco, aquele negócio todo. O negócio é internacional. Mas a jurisprudência já está admitindo, porque os médicos estão entrando com medidas cautelares para ter liminar Eu sei, e pois poder é, fazer a mas transfusão. eu não quero entrar nessa briga, porque eu acho isso idiotismo teológico horrível. Já meti o pau, já escrevi sobre isso, não sei quantos anos já. Os cirurgiões falam que não, tudo Eu bem, a gente passei não vai. aqui, eu vi uns casos desses no hospital. Os cirurgiões falam que Já não vi vão- gente não que vão morreu operar, por causa não vão dar disso. sangue. Aí Aqui. durante a cirurgia E eles eu já dão. vi gente que morreu por falta de doação de sangue. Agora, por isso que eu coloquei o DRU. O DRU aqui é o maior É, o que exemplo, tem. né? Eu não lembro de nenhum caso tão sério igual o dele. Porque Valdo, foi esse cara que inventou essas coisas. Né? Uma outra situação é a situação da hepatite C, que até final da década de 70, os bancos de sangue não tinham, não sei se não tinha muito cuidado, não sei o que era, que muita gente pegou hepatite C. Eu sei disso. Por Hoje essa tem que falta de fazer cuidado. exame de tudo isso. Aí não sei se poderia aproveitar isso, só uma sugestão. Obrigado, viu? Valeu. Olá. Só uma perguntinha. Sim, assim. É sobre autoemoterapia. Como é que é? Autoemoterapia. Autoemoterapia. É essa aí que eu estava falando. Eu vi muita gente que teve problema com isso há 50 anos, mais ou menos 40 anos, quando esse negócio inaugurou. Agora, como tem a lei do retorno, esse negócio voltou. Eu não sei o que está acontecendo atualmente, nem quero saber, porque vi tanto caso que aconteceu, eu sou contra. Porque essas coisas voltam. Por exemplo, eu vi o negócio de colocar alguma coisa no útero da mulher. O nome era DIU ou DIU. Agora, o que se passa? Durante muitos anos, um monte de gente morreu no interior. Eu era do interior, eu sei como é que é. Eles fizeram pesquisa, vieram gente da Europa, por todo lado, fizeram pesquisa com gente aqui. Teve muita mulher que morreu. Deu câncer, deu diabo. Hoje eles estão usando tudo do mesmo jeito, estão colocando troço no útero, tudo do mesmo jeito. Eu não vou entrar nessa, deixa para lá. Agora, tudo é a lei do retorno. Isso tudo veio. Hoje o DIU está tudo normal, é recomendado, tem até uns negócios diferentes agora para colocar lá dentro. Isso é um perigo. Autoemo está em moda de novo. Pois é, está na moda. É a lei. Outra coisa, tem uns negócios que eu quero ver que ainda não chegou. Faz mais ou menos 50 anos eu falei que ainda vai chegar. É a hora que eles falam que o eixo da Terra foi equilibrado. Então está havendo uma mudança. Isso também já houve umas 2 vezes na minha vida que eu já vi isso. Daqui a pouco, qualquer dia, vai aparecer gente que vai falar que o eixo da Terra está se equilibrando, que não sei o quê. É cada besteira que tem que não dá, né? A gente tem que meter o pau. Entende, Obrigada. Então. Professor, assim como tem essa questão do doador universal, ele tem um perfil mais assistencial? Seria uma... Daria para fazer essa analogia? Os aqui se atrai. Se você faz uma coisa positiva, tudo que é positivo é para você.
Você faz uma coisa negativa, tudo que é negativo vai para você. Tudo. Tudo a convergência e a confluência, tudo caminha para aquilo. Tudo vai para Foz. Sabe o que é Foz? Foz, os rios todos que caminham para Foz, a hora que bate no mar. Tudo vai para lá. Tá certo? E o contraponto, o receptor universal. O que tem? Ele tenderia a ter algum perfil de uma pessoa mais... O receptor, quase sempre, ele também é um cara mais aberto. Entende? Quase sempre ele é. Que topa qualquer coisa. Né? Ele aceita qualquer coisa. Você pode dar um tostão ou pode dar 5.000. Ele é receptor universal, ele topa tudo. Tá? Não reclama. Não é isso? Não é isso. Aqui, um receptor universal, ele é mais adaptado ao processo da recepção. Então ele é mais universalista, sim. Pensa nisso. Tá. A questão aqui, o esclarecimento eu não entendo. Na página 53, lá no item 12, está como tatuagem. Está falando ali que ter feito tatuagem... O item 12, tatuagem. Ter feito tatuagem ou tratamento com acupuntura no último ano é também impedimento. Quero saber por que o tratamento com acupuntura é impedimento? Você vai no banco de sangue que eles vão te explicar com detalhe o que é que se passa. Tem um monte de implicância isso aí. Isso aí não sou eu que criei, não. Isso é oficial, banco de sangue. Eles sabem como é que é. Vai lá que eles vão te explicar. Você pode esclarecer agora ou não? É bom você estudar isso. Vai lá. Tem coisa que eu não explico aqui. Você sabe, eu não sou dono da verdade, nem conheço tudo. Você sabia que eu não sou enciclopédia humana, né? Eu estou fazendo a enciclopédia da consciência, com esforço danado. E outra coisa, muito renquém, fazendo uma força danada. Mas agora, você pergunta no banco de sangue se o cara tatuado pode ser. Vai lá e pergunta. É bom para você saber, porque aí você vai ver as besteiras da tatuagem. E hoje em dia tem os profissionais, tem até sindicato de tatuadores. Agora, ó, tem coisa que ainda não está aqui, que precisa de colocar. Por exemplo, piercing. Piercing também tem umas coisas que implicam aí. Por sinal, eu quero dizer para vocês que ontem eu estava percorrendo para fazer a minha, vamos dizer, ronda cinematográfica e vi um filme da Espanha. Eu queria até falar com você, Laura, que é da Espanha. O filme da Espanha, em que um cara cego, especialista em filmes de cinema, arranjou a namorada através da computação e eles se encontraram. Então, a namorada tinha uns problemas e outras coisas mais. Aí, o cara viu que ela tinha um piercing na língua. E eles estão na mesa e foram começar a ter um entreveiro. Aí começaram a beijar. No segundo beijo, engastalhou a língua com o negócio lá dentro. E aí foi aquela cena para chamar o povo. Ó, vai doer, tem que cortar, não sei o quê. De modo que o piercing já tem no cinema o beijo trágico do piercing na língua. Esse foi o primeiro que eu vi de cinema. Vocês já viram algum filme com isso? Pois é, esse foi o primeiro. E veja, é justamente filme espanhol. Você vê que a Espanha está melhorando. Já está entrando em cada coisa. Agora, esse filme tem uma série deles, uma série de cenas desse tipo. De modo que piercing também é um negócio sério. Precisa examinar isso aí, com um negócio de sangue, essa coisa toda. Lá no banco de sangue você pergunta, e o piercing? Você chega e fala assim, ó, eu estou querendo fazer um piercing no meu nariz e outro na língua, e eu posso depois doar sangue? Pergunta, vamos ver o que dá. Tá certo? A parte ali que você estava falando sobre política, uma outra questão. A gente percebe uma crise grande nos Estados Unidos, né? O quê? A gente percebe uma crise grande nos Estados Unidos. Sim, atualmente tem. Um pouquinho avançadinha. Avançadinha. E daí? Tá. E ao mesmo tempo você vê a Rússia, Brasil, China, Índia crescendo bastante. A pergunta é, que tipo de nação
que tipo de atuação também que os Estados Unidos, é uma perspectiva do que ele vai atuar? Eles vão fazer força, mas o Império Americano está caindo. Todo mundo já reconheceu isso. Os países emergentes estão começando a aparecer. A China já está fazendo calor e pressão em cima dos Estados Unidos. O Brasil já comprou até a cerveja deles, que é a maior deles, agora é brasileiro que está dominando lá. Por aí tem uma opção de coisa. Antigamente o Brasil só mandava para lá galocha, que é o sapato de borracha para chuva. É a única coisa que eu encontrar. Na década de 60 não tinha nada que o Brasil mandava, a não ser galocha. Eu chegava assim no supermercado e no shopping center e perguntava: o que tem de produto made in Brasil que eu quero? Aí o cara falou: não, vem cá. Mostrava, era galocha. Só tinha galocha, porque é feito de borracha, a borracha é a mais barata no Brasil, eles mandavam para lá. De lá para cá, ó, a coisa mudou toda. Nós trouxemos os Estados Unidos para cá, os Estados Unidos também, a gente mandou, os brasileiros mandaram a opção de produto brasileiro para lá. De modo que o Império Americano já não é mais aquele império, já não se faz mais Império Americano como antigamente. Sim. Entende? Está no finzinho a situação. Tá, mas ele, de qualquer maneira... Eles vão fazer força, vão ver quem é que vai ser eleito, se é o Barack Obama ou se é o outro. Vamos ver. Tá. Agora, o Barack Obama, vocês já viram, né? Estão combatendo o homem de todo jeito, etc. Colocaram até um turbante nele, para mostrar que ele é muçulmano. E o cara não é nada, ele não é muçulmano. Lá no fundo parece que não é. Mas americano é fogo, né? De modo que vamos estudar, vamos ver o que dá, né? Estamos aí para ver, né? Agora, se eles pegar a gente e continuar com a mesma política do Bush, vai afundar o império mais rápido, né? Se entrar o Barack Obama, pode ser que vai neutralizar. Estados Unidos pode ser que tenha uma reação. Sem esse Barack Obama, pode esperar. Com os republicanos, isso aí vai para o buraco. Com qualquer dos outros candidatos? Não, o Barack Tem que Obama... só tá outra, né? Você não tem outro para escolher, é um ou outro. Agora, ó, quem manda lá é o Pentágono. São os militares. Se de ver se eles querem mudar ou não, né? Tá certo? A propósito, vocês viram que tem gente que está querendo atacar o Irã, né? Ele não sabe o que vai dar isso. Vamos torcer para não haver guerra. Então, companheiro. Bom dia, Lauro. Bom dia para todos. A minha pergunta é: eu sou doador universal e dou sangue. Até o sangue lá no Hemocentro eles consideram um bom sangue, né? O tempo de coagulação é bom. E eu fiz um implante dentário, né? Implantou. Sim. E aí eu fui lá doar sangue. Aí tinha um pré-requisito: quem fez implante dentário não pode mais doar sangue. Tá certo. E ninguém soube me explicar o porquê. Eu queria saber o porquê. Vai lá e pergunta para eles. Eu também não vou explicar nada. E aí já perguntei a vários médicos. Eu não quero explicar, porque eu quero que o povo vá para o banco de sangue para saber que tem banco de sangue, onde é, etc., por que é, e doar sangue. Porque você vai chegar, vai perguntar qualquer coisa, assim: você doa sangue? Você não pode doar? Não, Então, se alguém tem implante de dente, não pode doar sangue. Doutor, então não precisa de ir lá. Eu só queria saber... Agora, para saber, tem que ir lá e perguntar para eles. Eu perguntei para eles, ninguém me soube responder. Eu queria saber se o senhor tem alguma fonte... Não, eu sou burro, eu não sou especialista no assunto. Não, eu sou médico aposentado. Eu estou curioso, porque realmente ninguém sabe me responder. Mas, eu olha, já fui... Isso é a mesma coisa que eu estava falando. Do piercing é a mesma coisa que eu Mas estava não tem falando. Tempo de maturação? A mesma coisa que eu falei também aí que ele está querendo saber lá o que se passa. Mexeu com o processo de sangue, tem que saber o que é. Isso aí altera. Mesmo você tendo tatuagem, etc. Aquele tempo de maturação 6 meses, 8 meses, Escuta, 1 ano. O sangue tem uma porção de componentes. Quando esses componentes se alteram, chama discrasia sanguínea. É uma doença do sangue. Agora, tudo que mexe com essas coisas, que mexe com o sangue demais, que é um corpo estranho, alguma coisa nesse sentido, mexe com o problema de doação. Então, aquilo pode dar uma discrasia sanguínea, dar uma alteração na estrutura da torrente circulatória do cara. Entende? O tipo sanguíneo, a situação, o que tem, os componentes. Então, como é que fica?
hemoconvonentes. Quer dizer que você agora está excluído. Estou excluído. Sempre Então, doei eu vou sangue. te pedir, comece a doar mais energia agora. Por exemplo, você vai lá no banco de sangue e fala assim, ó, eu vou dar uma percorrida aqui para ver se está tudo bem. E joga energia na hora que você passar. Você vai doar. Vai ser sangue igual aos outros. Você vai continuar doando sangue. Tá bom. Tá certo? Obrigado. Tem gente aí que vai implantar algum dente só para não ter que doar sangue, eu não. Professor, uma certa época eu senti bastante vontade de doar, né? Fui lá, doei diversas vezes. Até uma das coisas que a gente percebe é que tem mais pontos contra você doar do que doar, né? Ou seja, essa peneira mesmo, até que você demonstra aqui, né? Ou seja, é mais difícil o cara chegar e falar, não, eu quero doar, estou pronto, e aí percebe que ele não está pronto. Não, né? não está pronto. Às vezes a pessoa também está excluída, não pode doar. Ela está excluída. Tem isso, tudo é o caso dele. É chato, mas isso acontece. Sei, mas eu acho bacana isso. Profilaxia, né? Isso é prevenção, tá tudo certo. Sim. Nós precisamos de ver isso. E aí eu comecei a fazer a TENEPS, e aí logo depois que eu comecei, eu não senti aquela vontade, aquele ânimo, né, aquele igual impulso. de doar sangue. Exatamente. Mas pra você ver como é que são as coisas. Por quê? Porque não furaram você. Se tivesse furado, a coisa melhorava. Mas olha, estado vibracional é a mesma coisa. Não tem fiscal, não tem o cara para dar uma injeção, não tem gente que está mexendo. A natureza humana é assim, tudo sem vergonha. Mas olha só. Você entendeu? Hoje você já está entendendo a TENEPS, como é que é? Sim. Mas no início foi problemático, né? Sim. Não adianta fazer isso. Para doar sangue, para doar energia. Então, e hoje... Ele olhou uma coisa que muitas pessoas já me falaram isso que eu estou falando. Sim. E aí eu percebo que hoje voltou esse estímulo, né? Ou seja, de querer doar. E aí, quando eu fui doar, né, eu senti essa vontade de exteriorizar energia para a bolsa. Lógico. Né? Mas não é isso. Você já deve fazer o estado vibracional antes, durante e depois. Esquece o sangue, lembra você. O problema é a sua energia básica, tudo que você está mexendo. Sim. O processo é do corona chakra para baixo. Não é coração, não é nada disso. Sim. Então o negócio é mais sério, você pega tudo. Você tem que ir lá limpinho para doar sangue. Sim. Toda vez que eu doei sangue, eu cheguei lá em estado de graça. Estava um sereninho para doar sangue. Entendi. Isso aqui é o ideal. Isso. Me preparei para isso. Entende? Exatamente. E aí eu senti tanto que eu aprendi isso. Hoje, quando eu vou fazer exame de sangue, eu me preparo 1 dia, 2 dias antes. Quando eu vou fazer exame de sangue, para depurar o negócio meu, para saber se está tudo certinho mesmo, tudo certo. Às vezes eu faço exercício antes, tal, para eu ser normal, bem certo. Eu aprendi isso comigo mesmo. Sim. Então, por exemplo, eu vou fazer um hemograma meu, vai ser amanhã. Então, o que eu faço? Hoje eu tenho minha vida toda regular do jeito que é. Faço exercício, ando na esteira, faço o diabo. Para amanhã eu ter tudo igual. Minha comida, eu não mexo nada, tudo do mesmo jeito que é. Entendeu? Uhum. Tudo eu aprendi por causa desse negócio de doar sangue. Sim. Só ratificando, é justamente isso que eu percebi, ou seja, que eu era intuído meio que no momento, né? Que eu tinha que prestar atenção em certas coisas, os doadores algumas de reflexões. Sangue, eles geralmente são bem assistidos. Nem que seja, pelo menos, naqueles momentos da doação. Entende? Sim. Tem um cara que falava para mim, ele era muito pobre, e ele doava sangue recebendo algum dinheiro. Você sabe que durante muito tempo eles estavam pagando isso, no interior tinha muito disso. Sim. Agora ele virou para mim e disse assim, olha, eu gosto de doar sangue, que eu me sinto bem depois. E eu já vi que não é o problema de doar sangue, não. É o ato de assistir que eu faço doando sangue. Então eu já cheguei lá e não quero receber o dinheiro. Eles querem me pagar de qualquer maneira. O que eu faço? Isso tudo aconteceu. Eu falei assim, ó, vai lá, recebe o dinheiro, o que você faz? Dá o dinheiro para os outros. Doa, né? Acabou. Eu falei assim, gente, eu não pensei nisso. Você está entendendo a lógica do assunto? Sim. Aí é muito bom, porque ele doa a energia, doa o sangue, doa o dinheiro.
São 3 coisas. Tudo isso acontece. Aqui em Foz, eu não sei se ainda tem esse negócio de pagar para doação. Não tem não, né? Não. Isso tudo acabou, né? Em muito lugar, né? Que havia isso tudo. Então doadores pagam. Você acha interessante... E tinha gente que era o seguinte, pagava e depois ia beber uma cachaça. Eu vi isso tudo, tinha que estar segurando o negócio do interior. Então, com dinheiro, ele comprava cachaça. Então, querendo isso, seria uma rotina útil. Né? É. Positiva. Positivo. Alto nível. E outra coisa, você vai desenvolver seu parapsiquismo, né? Porque vai aumentar a sua sensibilidade de ver se o amparador está ali ou não. É importante. Sim. Pensa nisso. Vale a pena. Mas então, Dom Munir. Senhor Valdo, esses casos mais sérios assim de fobia a agulhas e sangue, isso aí tem implicação em retrovidas? Estudou algum tipo de caso desse? Sempre tem. Tem? Tem. E quase sempre é um processo emocional sério que a pessoa tem. Isso é igual uma fobia. É um tipo de fobia, né? Igual aos outros. Agora, é um problema da pessoa raciocinar. Ela tem que ter lógica e raciocínio. A razão é que conserta isso. É tanto que não adianta a gente falar muito para a pessoa. Ela tem que fazer a experiência por ela, ver como é que é e superar isso. Agora, ó, eu fiz odontologia, depois fui me formar em medicina. Passamos no vestibular. No vestibular haviam 2 irmãos, fora de série, umas cabeças. E nós tiramos o primeiro lugar no vestibular, nós todos, junto com esses 2. Agora, o mais vivo dos 2, o mais brilhante deles, que era o mais novo, ele então, todo entusiasmado, aquela coisa toda conosco, e ele foi comigo no primeiro exame. Não é primeiro exame, mas as primeiras aulas de anatomia prática. Aí ele começou a sentir mal. Deu um processo que ele sentia mal, não só com o sangue, como começou a dar alergia, até com formol, com mertiolato, tudo aquilo. Alguns meses depois ele deixou a medicina. E era um cara brilhante, ele ia ser um grande médico. Mas processo de idiosincrasia, intolerância dele, sei lá o que é. Ele não aguentou. O irmão se formou comigo. Esse mais novo desistiu. Ele dava tudo quanto é coisa atrapalhada nele na hora que ele começava a mexer com o caso. Então, veja, existe a alergia propriamente dita junto com a fobia, tá certo? Sim. Tem uma opção de coisa nisso aí. Uma outra coisa. Eu conheci um casal, que eu já contei aqui um caso desse aí, contei aí já para tudo. Tinha um casal que eles casaram, gostavam muito do outro, eram namorados, mas logo depois que casaram, a mulher começou a ter umas reações na pele. Era só chegar perto do cara, começava a ter um suor diferente, com uma opção de coisa. Alteração química mesmo. Eles acabaram se separando, porque a dona não aguentava ficar perto do cara. Incompatibilidade. Uma outra coisa, existia aí também uma moça, que um dia desse eu falei até com o meu amigo aí, que é lá, que ele conheceu essa dona de São Paulo. Essa senhora, essa moça, ela era uma grande psicóloga e ela arranjou um namorado para casar. Então ela levou o namorado para eu ver, para ver as energias, eu conhecer o namorado dela, aquela coisa toda. Agora, ela ficou lá no Rio, alguns dias conosco, mas toda vez que ela vinha conversar comigo, o namorado sentava dentro, a pouco o namorado estava dormindo. Aí eu chamei ela de lá e falei assim, vem cá, como é que é isso? Ele está sempre assim. Falei assim, Val, toda vez que ele chega perto de mim, cedo ou tarde, mesmo que a gente não tenha relação, qualquer coisa, nada de sexo, ele acaba dormindo desse jeito. Eu falei com ele, está danado, isso aí vai liquidar com o seu casório. Falei assim, mas por que uma bobagem dessa? Não, não é bobagem. Você está vampirizando, as suas energias estão vampirizando esse rapaz. Alguns meses depois se casaram, alguns meses depois se separaram. Agora veja, aí é uma intolerância na questão da energia devido ao assédio. Há uma idiosincrasia com um negócio muito mais sério que a gente pensa. Só aí você está vendo os 4 tipos de condições que pode acontecer Sim. com esse negócio de inter-relação de consciências e de pessoas, de corpos. Seria as compatibilidades. Não adianta só a pessoa ter afetividade, gostar. Se ter química nisso, tem uma opção de coisa nessa história para viver bem, senão não dá não. Mas o fator mais determinante nisso é EC, né?
O nesse processo tipo de... mais sério é a pessoa ser doadora em favor de todo mundo, que aconteça o melhor para todos. Se ela faz isso, ela já vai se predispondo para tudo. As intolerâncias vão diminuindo. Entende? Entendo. Isso é que é importante. Pensa nisso. Joia, obrigado. Tá. Olá, professor. Então, posso fazer? faz favor, o seu maridinho já esteve aqui, a esposa tem direito. Pois é. Aliás, a questão dele é questão de convencimento, né? É? De convencimento. É. Mas fala. A minha pergunta está em cima da quimera genética. Sim. Né? Então, como foi estudado os casos de quimera, um dos primeiros casos de quimera a ser estudado foi o da senhora que o DNA de seus filhos não era compatível com o seu DNA. Né? E no seu último filho, não sei se o senhor conhece esse caso, né? No seu último filho é que foi comprovado que teve testemunhas, né, do nascimento da criança e feito o DNA da criança também era incompatível com o da mãe. Certo. Né? A minha pergunta é o seguinte, essa quimera genética, será que existe uma paraquimera, né, em que essa paraquimera seria explicada através... Eu levantei algumas hipóteses. 2 consciências fundidas, uma consciência e 2 DNAs. Isso é possível? Como é que... Não, a maioria não. As maiorias são muito específicas, não tem nada igual. Eu nunca vi nada que colocasse 2 consciências com identidade. É o negócio das almas gêmeas, aquele negócio. Não existe nada então, no disso. caso dessa Dentro senhora... dos fatos e parafatos, tudo que eu examinei é tudo contra isso. Nós somos criados com um individualismo impressionante. É tanto que eu uso isso como defesa do princípio do individualismo. Nós, por exemplo, temos que ser da mega fraternidade, mas dentro disso tem que sair do ego karma. É da pessoa. Tá, então, e essa pessoa, não tem ninguém igual a ela, não tem jeito de ter. Então, isso eu também pensava até que comecei a estudar a questão da quimera e dessa senhora, em que os seus filhos, os filhos dessa senhora, têm o DNA do irmão dela, mas não tem o DNA dela. Sim. Né? E a explicação fisiológica, né, que foi feito para isso é que 2 óvulos fecundados teriam se unido até o 4º dia. Não, isso aí é imantação de uma coisa com outra. É tanto que em matéria de energia, isso eles falam isso desde o século XIX. O problema da imantação energética. Isso tudo tem. É daí que nasce a chifopagia, é daí que tem a gemelidade, esse troço todo nasce por aí. Mas agora veja, existe também a teratologia. A hora que essa imantação ela começa a ser muito intensiva, cria o monstro. Então isso tudo tem. Mas isso não quer dizer identidade nem coisa parecida, não. O senhor está colocando que seria, então, como gêmeos chifópagos. É patológico. Tá. Concordo. Olha a lógica. É lógico. Eu concordo. É teratológico. Eu levantei hipótese também, por exemplo, do mosaico, né? Do Down mosaico. Ele tem várias performances. É besteira se procurar, seja DNA ou qualquer DNA que encontrar amanhã, em matéria de sangue, de humores, de condições celulares, de histologia, de citologia, de processo qualquer problema biológico. A meu ver, tudo que eu estudei, meu princípio é esse. Não tem nada idêntico, é besteira procurar isso. Agora, o que eu vejo é o seguinte, o estudo do DNA, processo da genética e essa paragenética que estão começando a estudar aí com a história toda, direto ou indiretamente, estão caminhando para isso, eles vão descobrir muito mais coisa ainda que tem. Mas identidade não existe nada. Por isso que eu falo, por exemplo, você pega 2 vírus, um é diferente do outro. Você pega 2 amebas, uma é diferente da outra. Entendeu? Isso é que eu já vi por todo lado. Então, esse problema da individualização deve ter alguma conotação que nós ainda não sabemos, que isso acontece antes da blástula, por exemplo. Ninguém sabe como é que é.
que o negócio começa a individualizar. Agora, a gente tem que estudar mais. Não pode ser igual esse filme lá espanhol que eu falei, que o cara encontrou, estava um amigo e o outro amigo. Esse amigo, então, encontrou com a amiga de infância. Então, a amiga de infância toda feliz de encontrar. Então, o amigo dele vira e fala assim, pois é, mas ele está felicíssimo, porque ele está esperando a primeira criança. Ele está grávido. A mulher dele está esperando a criança. Aí, a moça fala, mas que bom, isso é ótimo. Isso é coisa de filme, né? É que é a cena. Então, o amigo vira para ele e fala assim, vem cá, tira da carteira aí, mostra para ele qual que é. Então, ele foi mostrar a foto do feto que o cara tirou, que estava na carteira dele. Porque você sabe, antes de ter a foto do filho, ele já tem hoje a foto do exame. Então, o pai trouxe. Aí mostrou para a moça, nossa, mas o nariz da sua cabeça. Não, isso não é o nariz, isso é o joelho dele. Isso é um filme espanhol. Está entendendo? Isso não é o nariz, isso é o joelho dele. De modo que a gente não pode fazer Deixa eu clarear. essas confusões com o processo microscópico. Deixa eu clarear aqui. Você está entendendo? Então, que é o negócio do joelho e do nariz. Esse negócio de nariz e joelho. É que estou tentando fazer uma analogia com o processo genético e paragenético. Sim. Né? E dentro dessa senhora, por exemplo, os ovários dela tinham óvulos que tinham um DNA, que é o DNA da família dela. Certo. E o resto do corpo dela, em todos os tecidos foram estudados, tinha outro DNA. Certo. Né? Então, uma senhora com 2 DNAs. Certo. Bem identificados. Sim. Por isso, aí vem, será que realmente o DNA tem uma relação direta com uma consciência só? Ou a gente pode realmente emitir 2 tipos, ter 2 tipos, possuir 2 tipos de DNA? Tem coisa pior do que isso. Tem cara que está vivendo aí, aos 36 anos, abrir a barriga dele, tinha um pedaço de um feto lá dentro. Esquece isso. DNA ainda é pequeno, tem muito mais coisa para se ver nisso aí. Não é bem assim, não. Esse seria Como é que os fica? gêmeos. Aí eu vou te perguntar, aquela dona, 2 fetos? Não tem nada disso. O problema todo é teratologia. Agora, ó, até que ponto que o processo do DNA tem teratologia nisso? Tem muita coisa que eles ainda não sabem. E até que ponto Você não acha que esse negócio está tudo engatinhando, não está só começando? Eu acho. Pois é. E o processo de teratologia também não tem a ver com autotransfiguração do psicossoma? Tem opção de coisa nisso. Não, tudo que a gente mexe. A teratologia pode estar em tudo isso. E o processo de assédio com ovoides no psicossoma que... Não, tem uma opção de coisa nesse sentido. Tudo aí é intrusão, uma intrusão. Mas agora o que eu quero dizer para você é o seguinte, sua consciência, ela é, vamos dizer, inatacável. Ela é inatingível. Ela é sua. Não tem nada igual. Isso é que é o sério. Ao mesmo tempo que isso é bom, isso dá uma responsabilidade enorme para todo mundo. Ninguém é igual. Você já pensar que todos vocês vão ser serenões e serenonas, cada um diferente do outro? Pensa. A sua serenologia é diferente da Rosa. Da Rosa é diferente do Roberto. A do Roberto é diferente da minha. Nós vamos chegar lá. Cada um a seu modo. Caminhos diferentes. Mas é diferente. Tá certo? Tá certo. Agora, a gente alcança o diploma. O diploma está esperando vocês. Tá certo? Vamos começar doando sangue. Mas olha, muito bom. Vai estudando isso, vai anotando. Coloca no laptop. Vamos ver o que a gente faz. Tá, joia. Obrigada. Mas então, Marcello, mas como? Val, na página 52, é o caso do Dr. Drew. Você, não sei se... Drew. Não sei se você já falou sobre ele, mas a minha questão é, a proexis dele era inaugurar, lançar esse banco de sangue mundial? Fazia parte da cláusula da proex dele isso? Ele estava nesse ambiente e ele era cara de grande assistência, né? O cara era bom, tudo indica esse cara. Agora, o que melhor,
Ele era cirurgião, era cientista e educador. E ele, esse caso merece, como estou falando, merece reflexão. Foi o criador do primeiro banco de sangue mundial. E morreu por causa disso. Pois é. Agora, a hora que ele morreu, ele foi um herói nessa história toda. Agora, o povo não gosta de falar nisso. Os americanos também escondem isso aí. Eles gostam de falar, minha personalidade inesquecível, e não sei o que é, e coloca tudo. Mas quando o negócio é esse, que é um fracasso total, eles não chamam muita atenção. Esse caso aqui, por exemplo, muitos de vocês talvez nunca leram nada sobre isso. Vocês tinham lido alguma coisa? Não. Você vê. Por quê? Isso não aparece com facilidade nas seleções do Reader Digest. Eles não põem. Americano só nega tudo. Coloca a bandeira americana em tudo. Mas isso aí não. Tá. A ficha evolutiva, pelo que parece ao ler aqui, dá a entender que a ficha evolutiva dele e os fatos assistenciais dele, os atos assistenciais, fazem com que ele tivesse assistência suficiente para evitar a dessoma. E até um certo ponto, né? Mas isso é relativo. Ele dessomou aqui para deixar bem claro a incoerência dos Estados Unidos em relação à questão... Isso aí não foi feito nada de caso pensado, são as circunstâncias que levaram a isso. É igualzinho, por exemplo, qualquer um de nós temos assistência, você pode ter acidente, fazer uma opção de coisa, mas isso não foi feito de caso pensado para você passar por isso. Tem chance, mas não foi feito. Não existe esse processo. Esse acidente de carro... Olha aqui, amparador e amparo extrafísico é tudo positivo e cosmoético. Ninguém vai fazer, não, esse aqui tem que ser sacrificado, ele vai ter que ser torturado, não, ele vai ter acidente, ele vai ter essa doença. O problema é esse. A vida não é assim. Quem faz isso é a máfia. Certo, então esse acidente de carro que ele sofreu foi um acidente de percurso? Tudo indica, né? Eu também não sofri um. O motorista não teve culpa, eu não tive culpa. E até um certo ponto, o cara que bateu também lá no caminhão não tinha culpa, porque ele estava com pervitin, não estava sabendo o que é, dormiu. Pervitin, você sabe, pervitin fazia todo mundo ficar sem dormir. Ele tinha que fazer aquilo porque tinha que ter uma jornada dupla com o caminhão. Tudo indica que foi isso. Até que ponto também que ele não era... Quem é que teve culpa? Ninguém teve culpa, foi a circunstância. Então o negócio é muito sério. Nesse caso aqui, se ele não dessomasse, é possível que ele pudesse ter não, ele ia ampliar ainda mais o negócio do banco, ele ia trabalhar mais. Ele parou com o negócio, deixou que outros cuidassem daquilo, mas chamou atenção. De qualquer maneira, ele não perdeu o serviço dele, que foi positivo. Ele virou um herói. Se foi provavelmente um acidente de percurso, eu não conheço, é a primeira vez que eu estou vendo aqui agora, o caso dele. É possível dele ter até recebido... Até que ponto que ele era de uma outra etnia e ele veio nessa de propósito? Pensa nisso. Pode ser acertos aí, questão de acerto. Uma porção de coisa, né? Quem sabe? O problema grupo kármico não é fácil, o ego kármico. É duro. O que você acha de doar sangue cosmoeticamente falando e o ato de não aceitar recebê-lo, comportamento adotado pelo testemunho de Jeová? Uai, nós já falamos nisso aqui, né? Essa foi a primeira que fizeram, né? Mas a primeira coisa que eu acho, doar sangue é uma bênção. A pessoa vai, que é uma coisa gratificante e positiva. Ela está doando energia do próprio corpo humano dela, isso é muito importante. Agora, essas tolices da teologia de diversas religiões e seitas que tem por aí, que não admite a doação de sangue, eu considero que é um idiotismo religioso. E existe muita coisa idiota em religião, vocês sabem disso. A tertúlia de quinta-feira foi falado que na Argentina, na hora de doar sangue, a pessoa tinha que estar em jejum. Pedimos desculpa, pois agora, não sei o que é que está escrito, e a pessoa tem que tomar café de manhã. Talvez agora não vou desmaiar mais. O Oswaldo está falando isso. Pois agora mudou, é isso? Mudou. Agora a pessoa tem que tomar café de manhã. Quer dizer, os argentinos já cresceram mais. Lembra que eu meti o pau, né? Pode haver relação do sangue com bagulho energético? Ixi!
É lógico, né? Sempre tem. Tem gente aí, que se quiser doar sangue para mim, eu não estou falando aqui dentro, fora. E a gente tem que estudar 2 vezes, né? Não acha? É? O senhor acha que, não sei o que é, rinite alérgica é um impeditivo? Olha, pergunte no banco de sangue. Você poderia falar sobre a doação de sangue em relação a TARES e a TACOM? Sim. O problema todo é o seguinte, toda TARES que a pessoa faz é baseada na TACOM, de modo que não interessa se ela é do esclarecimento ou se é da consolação. Doa o sangue, depois você vê as consequências positivas. Quais são os tipos de, não sei o que é, evitações para quem tem problemas de circulação? Isso é só no banco de sangue. Eu não vou responder as coisas de banco de sangue, vocês estão vendo, né? Que eu não sei, não estou atualizado, o banco de sangue aqui, eu não fui lá para ver como é que funciona, que eu não estou doando mais sangue, por causa da minha idade, essa coisa toda. Como é que eu faço? Então é preciso de ir lá e examinar, de modo que aqueles que queiram saber o que é a favor, o que é contra a doação, é bom chegar no banco de sangue, que uma boa parte dos bancos de sangue, eu não sei se daqui tem, eles já têm um kit que dão para a pessoa para ela ver o que é que tem. Pelo menos no Rio e São Paulo, tudo é assim. Aqui eu não sei se já tem. Se não tem, é perguntar. Pede um médico, especialista, ele vai atualizar a pessoa a respeito daquilo. O que é pró, o que é contra. Agora, ó, não arranje desculpa disso ou daquilo, sem você saber, para não doar sangue, não. E outra coisa, se você quer saber das coisas, vai lá para você doar sangue. Eles vão te explicar. Que às vezes vão examinar seu sangue e falar, não, você não pode, por causa disso. Uma outra coisa, é preciso de olhar HIV, AIDS, dessa história. Isso é um negócio sério. Não é todo mundo hoje que pode doar sangue, não. Antigamente, até 82, mais ou menos, era muito mais fácil. Depois da AIDS, isso criou um problemão. E criou um problemão para o doador e para quem também está orientando a transfusão e para quem recebe. De uma hora para outra, está precisando de um tipo de sangue, está uma dificuldade. Tem que examinar bem aquela pessoa, porque senão doa o sangue, salva a pessoa e mata ela depois com AIDS. Quer dizer, não resolve nada. Tudo isso eu já vi acontecer. Essas coisas tem. Agora, ó, eu queria falar uma coisa para vocês. Hoje é domingo. Para o próximo domingo, eu queria trazer um verbete. O verbete é uma palavra desse tamanho. Mega responsabilidade. Mega responsabilidade. Então, mega responsabilidade é uma coisa quase que da sua área, não é isso? Muita gente aí vai gostar da gente falar isso. Por exemplo, você precisa ter mega responsabilidade para doar sangue, tem que ter mega responsabilidade para doar sangue, para receber o sangue, tem que ter mega responsabilidade para fazer a transfusão de sangue, tá certo? Então, mega responsabilidade, tem todas, mas a gente precisa saber que mega responsabilidade que existe. Quais são elas? O que vocês acham? Vocês estão de acordo? O próximo domingo, eu acho que não vai ter nenhuma campanha no próximo domingo sobre responsabilidade, vai ter? Porque o Brasil não está muito longe disso. Pode ser que daqui uns 100 anos, né? Essa semana nós temos a campanha da responsabilidade. Então, todo mundo tem que recitar os princípios da responsabilidade. Encontrou na rua, tem que falar. O que é que você acha sobre responsabilidade? O que você já estudou sobre responsabilidade? Então, isso ainda vai ter. Por enquanto, vai ter. De modo que, no próximo domingo, nós não vamos ter essa interatividade. Vai ser com outras coisas. Não sei que responsabilidade que vai aparecer na próxima semana. Vamos observar, não é isso? Agora, gente, de modo geral, vocês entenderam, então, o que é o banco de sangue humano. Agora, você, Rosa, examina aí e vê o que você pode acrescentar. Tem só 4 máximos. Eu confio em você. Faz favor, doutora. Eu queria que você falasse um pouco da relação do baço com a doação e o chakra esplênico. Ele é essencial. Pessoas que têm problema aí, vai criar problema com energia. Criando problema com energia, pode criar problema no sangue, você sabe disso. Sim. E outra coisa mais séria, quase sempre o problema da energia alterada da pessoa, ou da psicosfera alterada, ela não influi essa energia diretamente no sangue.
ela influi indiretamente. De que modo? Criando distúrbios. Criando alguma mazela no corpo que vai afetar a torrente circulatória, que vai afetar depois a transfusão. Então, é por tabela. O negócio é indiretamente que ocorre. Mas que a energia influi nisso tudo, influi. Isso de modo geral. Porque uma vez você chegou a comentar que havia um processo de intoxicação pelos hábitos da pessoa, dela estar se relacionando, o caminho e tal. Então, eu fiquei pensando, o mecanismo, então, também pode vir a nível energético para depois levar a corrente sanguínea. Pode. O problema todo é esse. Agora, o problema é indireto. Entende? A energia da pessoa, ela começa a ficar desregulada, a psicosfera está alterada, vai acabar aparecendo alguma enfermidade, alguma doença, algum distúrbio, algum transtorno. É aí que o negócio vem. É aí que vem a patologia. Aí pode pegar o sangue, né, na área do sangue. Agora, há coisas, né, difíceis nisso tudo. Por exemplo, esse negócio de sangue. Eu trabalho com esse negócio de sangue comigo, por isso que eu estudei tanto, porque esse ano está completando 48 anos que eu tenho hipertensão. Hipertensão é um problema de sangue. A gente tem que saber isso. Agora, o que se passa? No início, eu falava, quando eu comecei a estudar, que eu estava terminando o curso de medicina, eu comecei a ver que o fator tempo, você está entendendo? A situação toda que havia, que aquilo influía no meu negócio da hipertensão. Que por mais que eu segurasse, estou sabendo da história, o negócio dava alteração. Eu fui falar isso com meus colegas, inclusive com os professores, começaram a rir de mim. Isso foi na década de 60. De lá para cá, essas coisas mudaram, parece que hoje eles estão admitindo que há um processo de pressão atmosférica, há um problema geral, criaram até nome para isso. Aquilo tudo que eu falei que eu estava sentindo, hoje eles admitem que pode existir mesmo. Então, o que eu acho é o seguinte, pressão arterial, hipertensão, essa coisa toda, é muito sério. Agora, qual era o meu primeiro argumento para tentar explicar alguma coisa? Era o seguinte, o sangue é que mantém a temperatura do corpo. Se dá uma alteração de temperatura externa, vai alterar a temperatura do seu corpo. Se vai alterar a temperatura do seu corpo, vai mexer na torrente circulatória. Era essa, sem fazer nenhuma pesquisa, só olhando o que acontecia comigo. Agora, hoje eu estou do mesmo jeito. A minha pressão sobe, por exemplo, nessa época de frio, agora ela subiu. Se eu começo, se ela dá alteração com frio externo, se eu não me cuidar, a minha pressão sobe. Então, por exemplo, ela está aí, 127, 12,7. Ela passa para 14,5. Ali, se deixar, vai para 15,5. Isso em pouco tempo. Aí, uma coisa que não acontece comigo. Minhas mãos começam a esfriar e os pés também. Mostra que o problema do sangue está começando a fazer pressão mesmo. Agora, eu pensava isso tudo, como acadêmico de medicina, está me formando. Ninguém admitiu. Hoje, muitos anos depois, eles estão começando a admitir. E até hoje ainda sinto isso. Se eu começar a esfriar demais, pode estar certo, minha pressão sobe. Agora, eu sempre medi a pressão, né? Faz 48 anos que eu meço a minha pressão. Não brinca, né? É muita coisa, né? Agora tem uns aparelhos aí, ó, esses aparelhos já deviam desistir desde aquela época, ia ter me economizado muito tempo. Porque uma coisa é você medir rapidinho a pressão, e outra coisa é tirar a camisa, a pessoa vir, medir. Sentado, o negócio não é fácil. E outra coisa, esses aparelhos, hoje, inclusive o japonês, está muito bom. Pela primeira vez eles estão mostrando todos os detalhes de tomar a pressão de uma pessoa. Então está falando, a pessoa não deve mexer, o jeito que é. Isso você nunca viu em parte nenhuma. Eu nunca vi isso. Esses anos todos que eu tinha. Não tinha isso. Agora, tem coisa que ainda precisa de esclarecer. Por exemplo, a pessoa que tem hipertensão não deve ir aonde tem amônia, uma xerográfica, por exemplo, que isso mata. Ela não deve mexer com nada que tem amônia, certas coisas que tem aí, que sobe a pressão, vai dar alteração nela. Isso mata na hora. Então, isso não se esclarece ainda até hoje. Eu também não sabia. Eu queria fazer... Agora, a pressão, a hipertensão, eu acho que precisava de estudar mais, porque ela é a morte silenciosa, né? É uma inimiga silenciosa, ela não fala nada. Hoje já estão fazendo alguma coisa, só essas campanhas que se faz para medir a pressão do povo que está na rua, isso é uma grande coisa. Vai olhar que aqui, ó, nesse ambiente, aqui, ó, tem 100 pessoas. Eu garanto que tem uma ou duas que tem pressão alta e não sabe que tem.
Por isso que eu falo, de vez em quando é bom medir sua pressão. Veja isso, todo mundo deve medir a pressão, não é só doar sangue, não. Agora, doar sangue é muito bom, porque num bom hemocentro, eles olham a pressão da pessoa, eles examinam tudo, vê o HIV. O exame todo, isso é o máximo, por isso que doação de sangue é muito importante. Eles fazem todo o exame, inclusive aqui eles Pois fazem, é completo. E gratuito. Gratuito. Eu queria só fazer mais uma questão aqui. Então, como você falou, a energia ela interfere no processo da saúde, né, holossomática. Então, se eu considerar manifestação da consciência, o PCN dela, se ele for mais carregado, né, na ideia, no sentimento e na energia, a nível de mental isso soma, vai piorar a energia vai dar doença depois. É assim que acontece. Tá, mas e o lado contrário, assim? Se você pensar positivo, você pode melhorar. Você veja, eu estou com hipertensão faz 48 anos, porque eu mexo com energia, senão eu já estava morto há muito tempo. Tá. E na ressoma? Lá na hora que houve uma fecundação, que eu tenho lá que eu coloco o embriossoma, né? A gente usa o embriossoma. Não é nesse momento que ocorre a mudança do padrão de DNA por causa do carregamento do pensene, da manifestação daquela consciência? Isso tudo pode ser. Mas agora o problema todo aí é o corte das energias, né? É o curto-circuito, na hora da dessoma. O corte? Corte, é o curto-circuito. Na dessoma? Na dessoma. Aí é que é o X. Ah, a hora que muda, tirou aquilo, cortou, não tem mais nada. Por isso que eu acho, cadáver deve doar tudo que tem, não deve preocupar com isso, deixar para lá. Tá. Acabou, cortou. Não tem volta, não tem retorno. E na ressoma? Agora, na ressoma, a situação mais séria é a hora que a pessoa começa a ter contato com a família. E depois a hora que ela chega com a mãe. Esse que é o ponto sério. É a hora que tem o primeiro contato. Extrafísico-físico, é isso? Não. Eu só vou te contar uma coisa. Físico. Físico. Não, não é físico e extrafísico. Mas deixa eu te explicar uma coisa séria. Vamos supor que uma consciência vai ressomar. E é na família tal. Aí ele vai lá pela primeira vez, como uma condição, vamos dizer, o paravisual dele adulto, daquele jeito. Agora, ele chega com uma energia dele. Às vezes a energia está totalmente empesteada. É uma consciência daquelas violentas. Ele só de chegar perto da mãe, a mãe já ficou abalada. Agora, é essa mãe que vai recebê-lo como filho. Você já pensou essa gravidez, como é que vai ter? Vômito de tudo quanto é jeito. E vai dar problema de tudo quanto é jeito. Agora, veja. Eu, quando tratava o povo, a primeira coisa que eu tinha que ver, o negócio mais sério que a gente tem que examinar é uma gestante. Eu sempre falava isso. Qual é mais séria que você tem? A clarividência melhor para ajudar quem? A gestante. Para saber se aquela consciência que está ali junto, que está começando a interferir na psicosfera, se ela vem para melhorar ou se ela é pior. Ou se ela é mais ou menos. Agora, veja, com isso, a gente salva muitas eclâmpsias. Eu, por exemplo, tenho um caso que as pessoas não, mas está indo tudo bem. Eu falei assim, vai com calma. Eu estou vendo aí, se não tiver cuidado, vai acontecer isso. Isso eu chamava o marido para mostrar. Tenha cuidado com ela, por causa da consciência que está aí. O negócio é assim. Agora, veja, no futuro, eu acho que todo mundo que mexer na obstetrícia tem que ser clarividente. Vai ser inevitável, para poder ajudar. É o jeito de ajudar mais. Você vai saber a imantação, entende? O processo da empatia, a afinidade que tem. Aí como é que vai ajudar? Você vê o processo da consciência, você vê o processo da mãe. E vai fazer o quê? Eu vou fazer o seguinte, muito cuidado, você vai ficar mais em casa, vai se alimentar direito, não vai subir nem descer escada, não vai dirigir carro mais. Teve muita gente que eu tirei da eclâmpsia, que podia matar a mulher. Agora, tem casos que às vezes... Outra coisa, tinha colega meu que dava conta. Valda, não está precisando, a dona está boa. Eu falei assim, você não está vendo os bastidores.
A medicina não ensina os bastidores da vida extrafísica. Nem hoje não ensina. Será que no próximo século já vão ensinar? Agora veja, eu só te pergunto, tem lógica e paralógica nisso? Não, está certo, está certo. O negócio é não, terrível. Eu estava pensando que agora poderia veja, dar ideia. eu vivenciei isso, um monte de caso, sério. Tá, mas não pode falar, né? Dependendo da pessoa. Não, comigo deu até problema. Você não sabe aquele caso da dona? Que era uma dona lá de Goiás, que eu falei o negócio da tireoide dela. Falei assim, ó, eu estou sentindo aqui que você tem um processo de tireoide. A dona pegou o marido, vieram contra mim, foi um problema danado. 6 meses depois, ela estava com um problema da tireoide enorme, porque não tratou no tempo que eu falei. Aí vieram me pedir desculpa, quiseram me dar um presente, falei assim, ó, dá um presente para a vovozinha, sabe? Você tem vovozinha? Vai lá. Agora veja, tudo porque ela era da área da saúde e achava que não podia ter nada na tireoide. E outra coisa, a tireoide naquela ocasião que eu falei não era igual hoje, que hoje está na moda, né? Todo mundo examina a tireoide, que o negócio piorou demais no Brasil, né? E outra coisa, o que é que está piorando essas tireoides? Vocês já têm uma ideia? Não é só água a mais, nem mar, nem nada, não. Tem alguma coisa aí, não é só iodo, não. Tem alguma coisa nisso. Que é muito esquisito. De uma hora para outra, todo mundo sentindo coisa da tireoide, principalmente mulher. Você estava falando, eu entrei um pouco atrasado, você estava falando de medicamento, né? Inclusive, anteontem, eles você já viu que tem agora um novo medicamento que suspendeu. suspendeu. Os jornais tudo de hoje estão trazendo isso. Suspenderam o Brexit. Então, eu acredito que tem relação com aquela informação que veio lá dos Estados Unidos, que eles descobriram que a água nos Estados Unidos tem mais medicamento que qualquer outra coisa. Que o americano toma muito remédio pela água. Então, na verdade, o alimento nosso é já com medicamento, não é nem com agrotóxico só. Né? Então, hoje a gente tem medicamento... Não, isso aí é que o Guido está falando. Você conversou com o Guido? Você conheceu ele aí? Não. Ele é que sabe os negócios de agrotóxicos. Ele vai aparecer aqui de novo. Nós até pedimos para ele dar um curso aqui, dar uma aula com o negócio todo. A gente tem muitos casos. Porque o negócio de agrotóxico, gente, não é do jeito que a gente fala, é muito pior. Muito pior. Vocês lembram o que aconteceu lá em São Paulo? Não sei se teve gente aqui, eu não sei quem é que estava lá, mas eu acho que o Macio estava lá no dia, que eu comecei a levar um rapaz, que era amigo, era o esposo de uma moça que trabalhava comigo, que era ectoplasta. E ele era especialista em processo de ecologia na ocasião. Então eu comecei a falar com ele, ó, vamos expor aí a situação. Então ele chegou num dos domingos que eu fui e fez a exposição. No outro, eu quis chamá-lo, o povo deu conta. Eles achavam que ia dar pânico em São Paulo, se a gente começasse a falar as coisas que nós íamos falar. Não estou brincando. Isso faz muitos anos. Faz uns 10, 9 anos, 10 anos por aí, assim. Isso é em São Paulo. Agora, veja, ele ia contar a sujeirada de São Paulo. Agora, hoje você está vendo o jornal mesmo, hoje já não tem mais pudor de colocar as fotos de São Paulo, tudo enegrecida, nos jornais todo, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, tudo traz fotografia da poluição. Sinal de alerta, que não sei o que é. Está matando gente que não é fácil. Agora, eu tinha falado naquela ocasião, primeiro está matando os velhos, depois vai matar os jovens, os recém-nascidos. Está acontecendo isso tudo lá. Agora, quando é que os paulistas vão tomar conta dessa poluição? Eles não tomam conta nem do processo do trânsito. Parece que o trânsito de São Paulo é o mais caótico atualmente da Terra, né? Já teve gente que já escreveu sobre isso. Se eles não tomam conta nem do trânsito diário, eles vão tomar conta daquela poluição? O dinheiro não deixa. O processo é dinheiro. São Paulo não pode parar de ganhar dinheiro. Eles nunca colocam esse ganhar dinheiro na frente. Eles só pode falar, São Paulo não pode parar. É o progresso. Não é. É de ganhar dinheiro, de explorar. Mas olha, é um fato. Quantas pessoas vão morrer ainda esse resto de ano em São Paulo por causa da poluição? Agora, as vias aéreas superiores é o que pega mais. Você sabe, né? Negócio bravo é por aí. E não dá. Você sabe, a última vez que eu passei em São Paulo, que eu fui obrigado a passar, de um aeroporto para outro, e tive que passar, entrar em ônibus e sair de carro, eu usei uma máscara. E estavam várias pessoas que foram no curso comigo. Sim. Todo mundo teve rinite depois. Eu não tive nada, porque eu estava com máscara. Agora, com a máscara, todo mundo olhando para mim, danado da vida. Que eu estava de máscara, todo lado. Eu falei assim, não, eu estou doente, calma. A pessoa não pensa mal.
Eles acharam que aquilo era um insulto. Eu entrar em São Paulo de máscara e sair de máscara. Mas eu não. Por isso que eu falo, vocês vão a São Paulo, olha a hora que você chegar e abre. E depois você vai, vamos dizer, na latrina e vê o cheiro. A coisa é a mesma. Muito parecido. É a mesma coisa. Vá ao lixão e a hora que você abrir o carro, assim, ó, que você chegar dentro de São Paulo, você vai de carro, tudo fechado, no ar-condicionado. A hora que você abrir no centro de São Paulo, abre a porta, vem aquele bafo de latrina assim, opa, o que é que tem aí na frente? Isso é São Paulo. Qualquer lugar que você abrir no centro da cidade, você vai sentir isso. Agora, o povo que está lá, eles estão poluídos, não tem essa noção, não sente essas coisas, são todos uns santos. Tudo santificado. É duro, né? Dureza. Aí tem que usar a camisinha protetora, tem que usar a aguinha, onde que toma água. Não, o ideal, tem que usar principalmente a geopolítica para não ir a São Paulo. Arranjar um lugar menos poluído. Esse é que eu acho que é a profilaxia. É o que eu fiz. É essa profilaxia que eu falo com os outros. Se tiver aqui, não vai. Pois é. Se tiver aqui, fica não aqui dá. mesmo. Isso aí é aquele cara. Os caras chegaram para ele e falaram assim, não, você de qualquer maneira, do jeito que você está aí, só em São Paulo pode fazer esse exame, você tem que dar um jeito. Não, eu prefiro morrer. Já que tem que morrer mesmo, se eu vou lá, vou morrer por causa daquela poluição. Então eu fico por aqui mesmo. Isso é um cara falando para mim. Aqui em Foz. Depois nós estamos aqui. Tem gente que é fogo. Obrigada. Então, chefe. Valdo, só uma informação que eu acho que é interessante, é que para a manutenção dos bancos de sangue, você precisa ter 3 a 5% de doadores numa cidade, da população daquela cidade. E mesmo assim a gente não consegue manter os estoques, os níveis necessários, né? Então, assim, mostra que o pessoal não doa aquilo que é o suficiente, né? Não. E uma outra coisa que a gente estava... Por isso que é que eu estou fazendo a campanha aqui. Tá certo. Dentro dessa campanha, até uma das coisas que a gente estava conversando ali com o Pedro, com o Nário, você acha legal a gente fazer uma campanha aqui na CCCI e trazer o pessoal... Já fizeram uma vez aqui, né? Alguma coisa já se levantou nisso. Seria bom repetir. Repetir, né? A gente conhece o pessoal lá do Banco de Sangue, agora, lá do Costa. Aqui, ó, você fala com a turma, quando é gente nossa, que aprenda a doar energia, doa o seu sangue. Você está entendendo como é que é? É um jeito. A pessoa começar a aprender essas coisas. É uma boa, sim. Tem a ideia, de repente, lá na Semana de Saúde... O que é que o Loche falou para você? Ele falou lá o que você deve fazer com a OIC? Isso aí é uma das coisas. Nário, chega aí. O Alex estava comentando da gente na Semana de Saúde, que a gente vai fazer vários eventos, inclusive eventos, né, gratuitos, para mexer com o pessoal começar a pensar em saúde. A gente podia trazer o banco de sangue, tem um dia... Vamos conscientizar o povo e aí a gente sobre pode o banco fazer a de sangue. doação. Isso é importantíssimo. Vamos Outra fazer. coisa, eu peço a vocês também o seguinte, tira o tabu da doação de sangue. Mostra que aquilo tem, é tudo profilático, é limpinho, tem asepsia, como é que faz, o que é que coloca ali, está tudo limpo, que não tem nada, seringa disso, seringa daquilo, que o povo é impressionado com Eles isso. trazem o banco... Muita gente não vai ao banco porque tem medo de pegar alguma doença. Eles têm um ônibus, eles trazem, Pois é. tem todo o processo. Pois é, mas olha, insista nisso. Eu acho isso importantíssimo. Muito bom. A doação de sangue pode entrar como taxologia no verbete mega doação? Chega a ser mega doação mediana? Até um certo ponto, né? Pode ser, né? Com jeito. Mas mediana. Mega mediana que ele está falando. Sai dessa, né? Ou é ou não é, né? Ele não é matemático. Quem perguntou aqui não é matemático. Tá, Rosa, vamos entender. Mas agora, tudo é doação e nós precisamos estudar isso, não é isso? Agora, gente, hoje nós temos, daqueles domingos que começam 20 verbetes de novo. Então tem 10 novos. Vocês olham bem o que é que tem que estar aqui. Agora, ó, você quer mais alguma coisa? Então vem cá, faz favor. Só uma questão de forma, Val. Sim. Na página 52 tem ali realizações
tem 9 denominações de departamentos e instituições de hemocentros, né? No item 7, Hemorrio, está sem hífen, e na bibliografia, os números 64 e 81 da bibliografia tem hífen. Sobre o Hemorrio. Sobre o Hemorrio. Tá certo. E, que eles escrevem dos dois jeitos. É possível agora, esse que eu coloquei, tem, a gente põe. E é possível de acrescentar o número 10 aqui, que é o Hemopar. Está no item 65 da bibliografia. Esse aí eu não quis colocar, porque estavam lá no negócio, mas eu vou pôr. Hemopar. Aí a gente põe 10. 10. Muito bom, você examinou corretamente. Ótimo. Hemopar. Esse aí eu já vou colocar, Rosa, tá certo? Gente, então, boas eleições para vocês. Pessoal, hoje temos verbetes novos, importante todos fazer a sua votação. Depois da leitura dos verbetes, temos aqui alguns recados para dar, na seguinte ordem. Amigos e tertuliário, o Eduardo vai falar, a Natália e a Simone que vão falar sobre a Expo Conscienciologia do Shopping, a Kátia Caporali, a OIC também vai dar uma mensagem, e o Marcelo Pasculin. Eu vou solicitar o seguinte favor para todos. As pessoas que não tivessem interesse em escutar os recados, não tem problema nenhum. Mas vou solicitar para essas pessoas sair do auditório, conversar fora lá, para as pessoas que ficam aqui, que sim que estão interessadas, poderem escutar com facilidade. Tá certo? Obrigada. Todos com papel? Então vamos. Antimodelo, aproveitamento do tempo, autocompromisso multidimensional, autolucidez parapsíquica, comitê de para-recepção, complemento da discrenciologia, holopensene saturado, horário nobre, presumibilidade, ser-estar, culturologia, desintermediação, exegese conscienciológica, impossibilidade natural, legislogia, matriz cultural, interesse transempresarial, minimorexis, pendência, refinamento formal. Pessoal, boa tarde a todos. A gente queria fazer uma divulgação para vocês em relação ao tertuliário e ao programa Amigos da Enciclopédia. Vocês sabem que o tertuliário está entrando agora na fase final, né, do acabamento. Vocês já viram que o prédio está praticamente pronto, a questão do concreto, tijolos, tudo isso a gente já conseguiu. E para que nós possamos, em outubro, né, inaugurarmos o tertuliário com o verbete 1000, existem alguns requisitos aqui da obra que são necessários para a finalização. Por exemplo, a questão dos pisos e revestimento, a gente conseguiu uma doação para o tertuliário. Tá? Falta ainda a questão do forro, a pintura, as janelas, vidros e fechaduras, louças e metais, granitos e instalação elétrica. Esse recado é para nós que estamos aqui na tertúlia e para os paratertulianos que estão nos assistindo. Se alguém de vocês tiver amizade, contato com alguma empresa, com alguém que pudesse ajudar nessa fase, a hora é agora. A gente tem praticamente 2 meses e meio para chegar nos finalmente e estarmos todos lá, 362 tertulianos assistindo a tertúlia, que é a capacidade do auditório. Uma outra questão que a gente queria lançar aqui para vocês é que nós vamos escolher uma miniatura oficial do tertuliário. Então, se alguém de vocês entende de arte plástica ou conhece alguém que entenda, por favor, pode tomar essa iniciativa, fazer essa miniatura e apresentar para nós. Vai ser uma série limitada e ela vai ser vendida para ajudar na finalização da obra. E para um último recado em relação aos amigos da enciclopédia, nós hoje somos 255 amigos e a nossa meta é chegar em dezembro com 450.
Amigos, lembrando que todo o orçamento de arrecadação dos amigos vai ser revertido para a enciclopédia e para a manutenção do tertuliário. Então, se você está para renovar a sua amizade, né, e se você ainda não é amigo da enciclopédia, a gente faz o convite para se tornar e renovar com o programa. Obrigado. Vamos lá, né? 2.700 horas, 2.356 pessoas em 8 meses na Expo Conscienciologia. A metade dessas pessoas são de fora de Foz do Iguaçu. Essa é a abrangência que a gente tem, o acesso que tem para a gente de fora de Foz do Iguaçu. Então, convidamos a todos vocês a formar parte também da Expo Conscienciologia, a ser um doador universal, né? Boa tarde, pessoal. Estamos aqui em nome da Unicim para passar, então, 2 recados, tá? O primeiro é sobre a jornada de paradiplomacia. Então, eu vim aqui semana passada dizendo do prazo final de entrega de trabalhos. Só que durante essa semana a gente teve um problema no nosso servidor da internet. Então, a gente prorrogou esse prazo para envio de trabalhos. Quem estiver aí pesquisando a paradiplomacia pode estar enviando artigos até o dia 28 de julho, que é segunda-feira fora amanhã na outra. E a gente alterou também o e-mail para enviar. Então, a gente pede que enviem para jornadadeparadiplomacia@gmail.com. A gente solicita também que as pessoas que já enviaram seus artigos, que reenviem para esse e-mail, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato comigo ou com a Dulce lá na Unicim. Gente, nós queremos reforçar o nosso debate hoje, que vai ser sobre liderança conscienciológica. Nós temos o colegiado de intercooperação, que ele é bimestral. E hoje à tarde, das 15 às 18 horas, nós vamos ter o outro colegiado. Também, por problema de e-mail, algumas pessoas não ficaram sabendo da pauta e tudo mais. Nós estamos aqui reforçando. Então, uma das temáticas é liderança conscienciológica, qualificação, e a outra é voluntário na CCCI, que já é um debate permanente que nós estamos tendo com a Comissão de Intervoluntariado. É aberta a toda a CCCI, o debate também é aberto. Então, quem gosta de debate, apareça no Salão do Discernimento agora, 15 horas, que nós estaremos lá. Obrigado. Só falar, o verbete escolhido com 25 votos para terça-feira foi aproveitamento do tempo. Boa tarde, funcionou. Tá? Eu estou aqui em nome da OIC e nós estamos aqui para divulgar a programação da Jornada de Saúde, que está com uma programação bastante extensa, bastante comprometida com todas as ICs, e é um evento para Cognópolis, tá certo? Nós estaremos iniciando as atividades no dia 29, 30 e 31, abrindo com a imersão progestoterápica, que é um curso de campo, e fechando aí no dia 5, 6 e 7 de setembro com a Jornada de Saúde e um evento paralelo do segundo simpósio de autoconsciência terapia. Nesse mês de tempo, estará participando todas as ICs praticamente confirmadas, com várias atividades, e hoje vai falar aqui em nome do IPC, né? O IPC vai estar participando da Semana de Saúde com a Escola de Projeção Lúcida, além também de um workshop que o professor Marcelo Silva vai ministrar sobre o bom humor. Então, vão ter os dias 1, 2 e 4 de setembro, vai ter essa atividade da Escola Projeção Lúcida, é uma atividade gratuita, as pessoas podem, que estão interessadas em querem conhecer um pouco da escola, podem se inscrever, só que as vagas são limitadas. Tá? É isso. As atividades das ICs deverão ser consultadas, né, nas próprias ICs, a não ser um pacote que a pessoa quiser participar de toda a programação, aí sim deverá procurar a OIC. No caso aqui do Imersão Progestoterápica e da jornada, é na própria OIC mesmo, tá certo? Então, se a pessoa quiser participar de uma atividade do IPC, da Unicim, ela terá que entrar em contato com essa instituição, porque as vagas são limitadas. No caso aqui do IPC, são vagas limitadas porque é um curso de campo, com um colchonete, então vai ter vagas limitadas. Então tem que entrar direto em contato com a OIC. Mas, de qualquer forma, se surgir alguma dúvida, podem entrar em contato com a OIC, que a OIC estará aí recebendo as informações, tirando as devidas dúvidas, tá bom? Obrigada. Boa tarde. Quarta-feira foi lançado o campus de infecciologia e o projeto para a construção do laboratório Serenarium.
A Assinvex está oferecendo a venda de créditos antecipados do Laboratório Serenarium para financiar a construção. Cada crédito custará, nesse primeiro momento, o valor de R$ 2.000 ou em 8 parcelas de R$ 250. Portanto, esses créditos antecipados financiarão a construção. Qualquer informação, vocês podem entrar em contato com o e-mail vendas@assinvexes.org. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Em nome do Conselho Científico da Unicim, estamos convidando aí quem está interessado na discussão, no debate sobre cientificidade na conscienciologia, que nesse final de semana que vem vai ter o primeiro encontro para a qualificação da pesquisa conscienciológica. Lembrando que a gente vai tratar, debater os temas da autopesquisologia, da parapercepciologia, verponologia, conscienciografologia e argumentologia. Então, as inscrições estão no CAEC, são R$ 60, são 3 dias, sexta, sábado e domingo. Sexta à noite, sábado e domingo. Então, estão todos convidados. É um debate aberto para a qualificação, então, da cientificidade na conscienciologia. Alô. Eu trabalho na unidade de saúde da família, que é responsável por essa área aqui também. E a partir do dia 9 de agosto, nós iniciaremos uma campanha que vai ser feita em todo o Brasil, uma campanha contra a rubéola, para a erradicação da rubéola no Brasil. Como os casos de rubéola congênita no Brasil estão sendo transmitidos por adultos, porque as crianças já estão vacinadas, então o Brasil fez uma programação de vacinação de pessoas de 20 a 39 anos. Na sexta-feira agora, à tarde, às 2 horas da tarde, na Unidade de Saúde Jardim São Paulo 2, vai haver um treinamento para voluntários para qualquer profissional da área de saúde que queira aprender ou reaprender a vacinar. Porque nós não temos gente suficiente para vacinar toda a população de 20 a 39 anos, que, se não me engano, é 100 e poucos mil aqui em Foz do Iguaçu. Né? Nós estamos também organizando uma campanha aqui no CAEC. Tá? Como a campanha saiu agora há pouco tempo, o treinamento foi há pouco tempo, essa notícia é nova e a gente está organizando uma campanha para dentro em breve, mas aí nós precisamos desses voluntários para poder nos ajudar a vacinar todos que estão aqui. E também para vacinar em outros lugares também, tá? A gente vai fazer um tour em várias instituições e tal, para supermercado, para tentar vacinar a população economicamente ativa, que normalmente não vai na unidade de saúde, porque está trabalhando em horário de trabalho. Tudo bem? Qualquer coisa pode me falar, eu sou Regina, tá? Pode me procurar e eu trabalho todo dia, de 8 às 5 da tarde, na Unidade de Saúde do Jardim São Paulo 2, que é a nova, que é do lado do centro de... Perto do Megaville. Tá bom? Obrigada, gente.